Olá, estudantes! Nesta aula de gestão escolar, nós vamos tratar da gestão do processo ensino-aprendizagem. Nesta aula, nós vamos tratar da dimensão essencial da gestão pedagógica, que é a identificação dos princípios fundamentais, da forma como se articula a gestão pedagógica na coordenação curricular e metodológica. E no final nós vamos tratar um pouco da importância do acompanhamento eficaz do trabalho docente. Então vamos tratar, repetindo, princípios da gestão escolar, coordenação curricular e metodológica, acompanhamento do trabalho docente e resultados da aprendizagem. Para falar da essência da gestão pedagógica, o nosso foco está no processo ensino-aprendizagem e na formação integral do aluno. Isso traz um caráter democrático, participativo, porque envolve todos os sujeitos nesse processo educativo. Então, envolve gestores, os docentes, os estudantes e suas famílias. E a articulação e a coerência que nós vemos aqui é que isso garante que o PPP e o currículo sejam efetivamente colocados em práticas. Isso apresenta também uma flexibilidade e contextualização, né? Ou seja, a adaptação às necessidades e às realidades específicas dos alunos e também da comunidade envolvida. Então, a essência da gestão pedagógica, numa frase que pegamos aqui de Paulo Freire, é que a gestão pedagógica, ao focar o processo de ensinar e aprender, requer um olhar sobre a dimensão coletiva na construção do conhecimento individual. E nessa construção coletiva, nessa dimensão coletiva, os educadores e os educandos possuem saberes que se complementam e isso possibilita diálogo e também a troca. Por isso, a gestão pedagógica traz como seus princípios colocar a aprendizagem no centro de todas as ações, assegurar que a escola cumpra a sua função social. Tem também um caráter democrático e participativo. Isso pressupõe diálogo. Não é uma tarefa isolada do diretor ou do coordenador. Ela se constrói na interação entre PPP e o que realmente acontece. E, por fim, exige flexibilidade para lidar com as realidades diferentes, diversas. Vamos falar um pouco sobre currículo, metodologia e diálogo. Vejam, isso é tratar de coordenação curricular e também coordenação metodológica. Alinhamento curricular é a garantia que a gente dá da progressão dos conteúdos e da articulação entre as diferentes áreas do conhecimento e as etapas do ensino. Então, seleção de conteúdos são os critérios que nós usamos de uma maneira clara para que a escolha do que está sendo ensinado ou que será ensinado seja conforme ao PPP e também conforme às diretrizes educacionais. E na discussão metodológica, isso consegue promover a reflexão sobre o como ensinar, e também isso incentiva o uso de metodologias ativas, de metodologias diversificadas. O currículo, ou a coordenação curricular e metodológica, garante que esse currículo seja um projeto vivo e articulado. Isso é fundamental. Por quê? Assegura o alinhamento dos temas, assegura a progressão da aprendizagem, permite que a escolha do conteúdo, e não apenas do conteúdo, mas da forma de ensinar, da metodologia, do como ensinar, exige essa postura crítica. E o diálogo, então, em educação tem conteúdos a serem estudados criticamente. E isso mostra o trabalho intencional da coordenação. Outra frase que podemos usar é que a educação dialógica não deve ser conduzida
confundida, com um diálogo informal, nem descomprometido ou improvisado. Na educação dialógica, definem-se os objetivos a serem alcançados e também os conteúdos a serem estudados criticamente. O papel, então, das competências digitais, que nós trabalhamos nessa aula e que também é trabalhado na entrevista que fizemos com a professora Katia Kellen, as competências digitais, por exemplo, não se restringem apenas ao conhecimento crítico das tecnologias. Ela engloba uma variedade de habilidades práticas e atitudes no usar dessas tecnologias, a partir de comportamentos essenciais, como o comportamento crítico, o comportamento reflexivo, então, para o uso das tecnologias de forma eficiente, conforme na obra que nós temos da professora Katia Kellen, junto com a professora Patrícia Bear, que nós citamos e que também na entrevista detalhamos mais para você. Então, o papel dessas competências digitais é integrar as tecnologias digitais, integrá-las no currículo e nas práticas pedagógicas. Isso permite que você desenvolva competências digitais tanto nos docentes quanto nos discentes. E o uso dessas tecnologias digitais são ferramentas para potencializar a metodologia ativa, a pesquisa e a colaboração. E a observação em sala de aula, o feedback construtivo que se dá a isso, é a forma de fazer um acompanhamento desse trabalho docente. Ele foca no aprimoramento da prática pedagógica, não é uma fiscalização, é aprimoramento. E essa formação continuada vai ajudar a identificar as necessidades formativas das pessoas da equipe. E aí planejar ações que desenvolvam competências, inclusive competências digitais. O diálogo, a co-construção, é o valorizar o saber de experiência feito do professor e promover a troca de saberes entre professores e alunos. E a avaliação que a gente faz nesse processo todo é para analisar os resultados da aprendizagem, e isso ajuda a reorientar as ações pedagógicas e metodológicas baseadas nesses resultados analisados. Isso auxilia na reorientação das ações a serem tomadas, ações pedagógicas e ações metodológicas. Para acompanhar esse trabalho docente, o gestor atua em coerência com o princípio de que o professor não deve apenas repassar o conhecimento de forma organizada. Ele é também um desenvolvedor de postura ética, uma postura de respeito, ele valoriza o saber de experiência feito do educando e também do educador, que busca superar com ele o quê? Superar apenas esse passar de conteúdos ou esse repassar o conhecimento de uma forma organizada. Não se trata, então, de fiscalizar, mas de oferecer um feedback construtivo e planejar a formação continuada com base nas necessidades reais que foram analisadas. E os resultados da aprendizagem serão com foco na eficácia. Então, a gestão do processo ensino-aprendizagem todo culmina nessa avaliação dos resultados. Não basta você executar o currículo, é preciso garantir que o aluno aprendeu. E aprendeu de duas formas. Primeiro, além da média, envolver análise de aquisição de competências, das habilidades definidas no currículo, isso tanto a partir da BNCC quanto do próprio PPP da escola. E a segunda maneira de saber se o aluno aprendeu é por essa dupla perspectiva. É necessário analisar os resultados, então, em duas frentes. Primeiro, a partir das avaliações externas, as avaliações de larga escala, como SARESP, SAEB, Enem, e as avaliações internas, que são processuais, são as provas, trabalhos, projetos. Isso tudo fornece diagnósticos contínuos do aluno.
Essa é a forma contínua dessa cultura de avaliação para nós conseguirmos fazer a avaliação como um processo contínuo. E os resultados da aprendizagem, ainda com foco nessa eficácia, traz uma terceira característica, a equidade na aprendizagem. O gestor, então, ele deve focar não apenas num resultado geral, mas na redução das desigualdades, aquelas lacunas de aprendizagem. São grupos diferentes de alunos. Então, como essas desigualdades existentes são supridas? E a equidade, então, é um resultado de aprendizagem fundamental, é atingir o alvo de forma eficaz. O ciclo de resultados é quando a gestão e a ação corretiva, quando a gestão utiliza os resultados de aprendizagem como uma ferramenta de feedback, tanto para o corpo docente, como ponto de partida, e também como para você fazer um replanejamento. Então, você dá um feedback ao corpo docente e, a partir dele, vai para um replanejamento. Então, vamos elencar algumas coisas. Desse diagnóstico e devolutiva, você consegue sistematizar os dados, por exemplo, as notas, e fornecer devolutivas claras e formativas aos professores sobre as áreas em que precisam haver intervenções. Em segundo lugar, a intervenção pedagógica vai definir ações como reorganização de agrupamentos de alunos, revisão de metodologias de ensino, implementação de projetos de reforço focado. E essa característica também aponta para a formação docente contínua. A gestão dos resultados direciona a capacitação do corpo docente de uma forma contínua. Então, na aula de hoje, nós pudemos entender que a gestão pedagógica é o cerne da gestão escolar. E ele vai garantindo com isso que todas as ações administrativas, as ações financeiras sirvam ao objetivo maior, que é o ensino-aprendizagem. Você compreendeu também que o papel da coordenação curricular como articuladora é essencial para alinhar as práticas docentes e assegurar que o currículo seja entregue de uma forma coesa e progressiva. Esse é o resumo da nossa videoaula e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!